Quais são os deveres do locador, do proprietário do imóvel? Meu nome é Marco Iwanaga, sou advogado imobiliário. No artigo 22 da Lei do Inquilinato está descrito exatamente quais as obrigações do proprietário. Então nós vamos agora verificar item a item. A primeira obrigação é entregar ao locatário o imóvel alugado em estado de servir ao uso a que se destina. Quer dizer, tem que estar em condições de uso. Se não estiver em condições de uso, vai ter que dar um jeito. Segundo, tem que garantir durante o tempo de locação o uso pacífico do imóvel locado. Então, se tiver algum problema no imóvel, ele como proprietário ele pode intervir, né? Se o locatário não estiver conseguindo utilizar o imóvel de forma tranquila, né? No inciso 3, ele tem que manter durante a locação a forma e o destino do imóvel. Então, não pode alterar a forma e o destino do imóvel, né? Tem que responder pelos vícios ou defeitos anteriores à locação. Supondo que o locatário pegou a chave, estava com algum defeito, algum problema em algum item da casa, do apartamento, o proprietário responde por isso, tem que consertar, tem que deixar em condição de uso. Também ele tem que, no item 5, fornecer ao locatário, caso esse solicite, descrição minuciosa do estado do imóvel, quando de sua entrega, com expressa referência aos eventuais defeitos existentes. Normalmente, quando a locação é feita por imobiliária, a imobiliária faz uma vistoria descritiva, por escrito, e também por foto, ou às vezes até vídeo. Então é muito importante fazer essa vistoria. Se não for por imobiliário, o proprietário tem a obrigação de fazer essa vistoria. Aqui diz que é caso o locatário solicite, mas um conselho que eu dou é que faça sempre. Não deixe de fazer a vistoria, porque depois a chance de ter algum problema é muito grande, tá certo? Então, sempre faça vistoria por escrito, de preferência com foto, com vídeo, assinam todos, vistoria inicial e depois, quando entrega o imóvel, a vistoria final. E comparando qual que é o objetivo? Que o locatário depois devolva do jeitinho que pegou, tá bom? No item 6, fornecer ao locatário recibo discriminado das importâncias por este pagas, vedada a quitação genérica. Quer dizer, vamos supor numa locação de apartamento, tem condomínio, tem IPTU, tem vários encargos. Ele não pode simplesmente fazer um recibo genérico e falar o aluguel com os encargos é X, por exemplo, R$ 1.500. Então ele não pode fazer isso, ele tem que discriminar exatamente de IPTU foi tanto, e comprovar tudo isso, de condomínio foi X, comprovar também com o boleto do condomínio. Por quê? Porque no artigo 44 da Lei do Inquilinato também, constitui crime de ação pública punível com detenção de 3 meses a 1 ano, que poderá ser substituído por prestação de serviços à comunidade, né? No inciso 1 desse artigo está assim: recusar-se o locador ou sublocador nas habitações coletivas multifamiliares a fornecer recibo discriminado do aluguel e encargos. Então, essa é a penalidade, tá? 3 meses a 1 ano, substituído por prestação de serviços à comunidade. Significa que é um problema sério. Então, não fornecer ao locatário recibo discriminado é um crime de ação pública. As pessoas não dão muita importância a isso, mas é assim que está na Lei do Inquilinato. Item 7. Pagar as taxas de administração imobiliária, se houver, e de intermediações nessas compreendidas as despesas necessárias à aferição da idoneidade do pretendente ou de seu fiador. Então a imobiliária, o proprietário vai pagar para a imobiliária a taxa administrativa se houver, não vai poder cobrar isso do locatário.
Também, se a imobiliária tiver alguma despesa para aferir a idoneidade do pretendente, do fiador, certidões e tudo mais, também não pode cobrar dos pretendentes, não pode cobrar essas certidões dos locatários, dos pretendentes a locatários ou fiadores. Não pode. A imobiliária pode até cobrar do locador, mas não dos locatários. Se cobrar dos locatários, incide naquela pena que nós já falamos no vídeo sobre cobrar aquilo que não é devido, tá bom? Item 8. Pagar os impostos e taxas e ainda o prêmio de seguro complementar contra o fogo que incidam ou venham a incidir sobre o imóvel, salvo disposição expressa em contrário no contrato. Resumindo, se não tiver no contrato, quem paga o imposto, taxa, seguro contra incêndio, quem paga é o locador. Porém, se no contrato estiver expresso que quem vai pagar o IPTU é o locatário, ele que vai ter que pagar. Se tiver expresso que ele que vai ter que pagar o seguro contra incêndio, ele que paga, tá bom? Então, muita gente tem essa dúvida. Mas é permitido cobrar do locatário? Sim. Está aqui bem claro, tá no inciso 8º, tá bom? Se tiver no contrato que o locatário que tem que pagar imposto, taxa ou seguro, o locatário tem que pagar. Se não tiver, o locador quem paga. Também no item 9, exibir ao locatário, quando solicitado, os comprovantes relativos às parcelas que estejam sendo exigidas. Na verdade, esse item 9 é praticamente a mesma coisa que o item 6, né? Tem que fornecer tudo discriminadamente. Também o locador que tem que pagar as despesas extraordinárias de condomínio. Despesas extraordinárias de condomínio, proprietário quem paga, não é o locatário. O locatário ele vai pagar, se está descrito no contrato que ele vai pagar a taxa de condomínio, a lei diz que o locatário tem que pagar as taxas ordinárias de condomínio. O que são as ordinárias? Depois nós já vamos entrar nesse assunto, sim. Vamos explicar direitinho o que é taxa extraordinária e o que é taxa ordinária. Mas resumindo, o locador quem paga as taxas e as despesas extraordinárias de condomínio. Tá? Vamos lá, no parágrafo único do item 10, do inciso 10, explica então sobre as despesas extraordinárias de condomínio. Tá? Quais são? Então vamos ler aqui bem rapidinho. Obras de reforma ou acréscimos que interessem à estrutura integral do imóvel. Pintura das fachadas, empenas, postos de aeração e iluminação, bem como das esquadrias externas. Então, se vai mudar a fachada, vai mudar a cor, quem paga é o proprietário, não é o locatário. Obras destinadas a repor as condições de habitabilidade do edifício. Tem que verificar a situação. Se teve algum problema sério e está gastando bastante com essa reforma para deixar ela habitável novamente, quem paga é o proprietário. Indenizações trabalhistas e previdenciárias que ocorrerem antes da locação. Então, às vezes o locatário aluga o imóvel e ele tem que pagar indenizações trabalhistas anteriores, né, ao momento em que ele alugou ali. Indenizações previdenciárias, trabalhistas, não, ele não precisa pagar. Quem paga as anteriores é o proprietário. Agora, se for atual, do momento atual que ele está no imóvel e ocorreu esse problema, ele paga sim junto com o condomínio. O locatário pagaria sim, tá? Se ele já estiver no imóvel quando ocorreu o problema.
instalação de equipamento de segurança e de incêndio, de telefonia, intercomunicação, de esporte e de lazer. Então essas instalações, né, de telefonia, esporte, né, acredito que aí vamos pensar numa quadra, aparelhos de ginástica, são taxas extraordinárias, quem paga é o locador. Despesas de decoração e paisagismo nas partes de uso comum e a constituição do fundo de reserva. Tá? Então, esses são os itens. Vai da letra A até a letra G. São os itens em que os locadores são obrigados a arcar aí com esses custos. Tá? Não é o locatário. No próximo vídeo a gente vai falar sobre os deveres do locatário. Esse vídeo acabou ficando um pouco longo porque são vários itens aí. Tá? Se tiver alguma dúvida, envie no nosso comentário e alguma dica para um novo vídeo também. Agradeço a todos, um abraço.